Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 14.6, exercício número 33. Vamos ao enunciado. Suponha que em uma certa região do espaço o potencial elétrico V seja dado por V, função de x, y e z, igual 5x² menos 3xy mais xyz. Letra A. Determine a taxa de variação do potencial em P, dado por 3, 4 e 5, na direção do vetor V igual I mais J menos K. Letra B. Em que direção V varia mais rapidamente em P? E letra C. Qual a taxa máxima de variação em P? Bom, então, temos aí um potencial elétrico aqui, tá? E começando aí a resolução pela letra A, ele quer encontrar a taxa de variação desse potencial no ponto P, na direção do vetor V. Então, vamos aí primeiramente à definição da taxa de variação. A taxa de variação dada aí pela letra D, na direção do vetor V, do potencial, né, que é o V, que é função de x, y e z, ele vai ser dado como sendo igual ao gradiente aí do potencial, que é função de x, y e z, escalar com o versor aí do vetor V, tá? Então, para encontrar aí a taxa de variação, a gente precisa do vetor gradiente, e precisamos também encontrar o versor, ou seja, um vetor de modo unitário. Então, começando para encontrar o vetor gradiente. O vetor gradiente do potencial aí de x, y e z, como que eu encontro? É fazer a derivada parcial de v em relação a x, isso vai ficar na direção y. Aí mais a derivada parcial do potencial em relação a y, que vai ficar na direção j, mais a derivada do potencial em relação à variável z na direção k, tá? Então, eu preciso das derivadas parciais do potencial. Então, a gente vai ter que o vetor aí gradiente do potencial vai ser derivada de v em relação a x. Derivada de 5x², tombo 2, 5 vezes 2, 10, fica 10x. Derivada de menos 3xy, derivada de x dá 1, fica menos 3y. Derivada de x, y, z, derivada de x dá 1, sobra yz, mais yz. Isso tudo na direção y. Derivada de v em relação a y. Derivada de 5x² se torna constante, derivada é zero. Derivada de menos 3xy, a derivada de y dá 1, sobra então menos 3x. Então, menos 3x. A derivada de x, y, z, a derivada de y dá 1, sobra xz, mais xz. Isso na direção j. Mais a derivada do potencial em relação a z. Derivada de 5x², zero, se torna constante em relação a z. Derivada de menos 3xy se torna constante em relação a z, derivada zero. E derivada de xyz, a derivada de z dá 1, sobra o xy. Então, fica xy na direção k. Então, essa é a equação do potencial. Mas a gente quer o potencial no ponto P. Então, né, a gente vai ter aí que o gradiente
do potencial no ponto de coordenadas 3, 4 e 5 vai ser igual a 10 vezes o x, que é 3, menos 3 vezes o y, que é 4, mais o y, que é 4, vezes o z, que é 5. Isso em i. Mais menos 3 vezes o x, que é 3, mais o x, que é 3, vezes o z, que é 5, em j. Mais o x, que é 3, vezes o y, que é 4, isso em k. Então, o vetor gradiente do potencial nas coordenadas de 3, 4 e 5, que seria no ponto P, vai ser, aqui a gente tem 30, aí com menos 12 tem 18, com mais 20, 38. Então, 38i. Aqui a gente tem menos 9, com mais 15, a gente tem mais 6 em J. E aqui, mais 12 em K. Então, a gente já tem o vetor gradiente. Agora, a gente precisa encontrar o versor. Quem é o versor? O versor é o vetor dividido pelo seu módulo. Então, se a gente pegar o vetor, que é I mais J menos K, divide pelo seu módulo, ou seja, é a raiz quadrada das componentes ao quadrado. Então, fica 1 quadrado, que dá 1, mais 1 quadrado, mais menos 1 quadrado, mais 1. Ou seja, a gente tem aí que vai ser I mais J menos K, aqui dividido pela raiz de 3. Então, a gente tem aí o vetor gradiente e tem o versor. Agora, a gente faz o produto escalar para achar a taxa de variação. Então, a gente vai ter a taxa de variação do potencial no ponto 3, 4 e 5, né? Vai ser igual ao vetor gradiente, que eu posso escrever em coordenadas como sendo 38 em x, 6 em y, 12 em z. Isso daí escalar com o versor. O versor vai ser 1, 1 e menos 1 dividido pela raiz de 3. Então, vamos ter aí que a taxa de variação do potencial vai ser, fazendo o produto escalar, multiplica coordenada, 38 vezes 1, 38, mais 6 vezes 1, mais 6, mais 12 vezes menos 1, menos 12. Aqui, esse raiz de 3 é constante, está multiplicando todo o vetor, fica dividido tudo por raiz de 3, ou seja, a gente tem aí 38 com mais 6, 44, 44 menos 12, 32 sobre raiz de 3 é a taxa de variação do potencial no ponto P na direção do vetor V, tá? Então, temos aí a letra A resolvida. Na letra B, ele diz em que direção V varia mais rapidamente em P, tá? Na letra B, aí a direção em que V varia mais rapidamente é na direção do vetor gradiente, tá? Ou seja, nesse caso, seria aí na direção de 38i mais 6j mais 12k. Então, essa é a direção onde a gente tem aí que o potencial varia mais rapidamente, tá? Sempre na direção do vetor gradiente, no ponto especificado. Na letra C, ele quer achar aí a taxa máxima de variação no ponto P. A taxa máxima de variação é o módulo do vetor gradiente nesse ponto especificado, ou seja, no ponto 3, 4 e 5. Ou seja, quem é o módulo do vetor gradiente? O módulo vetor gradiente
é a raiz quadrada das componentes ao quadrado. Então, raiz quadrada de 38 ao quadrado mais 6 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, a gente tem aí que o modo aí do vetor gradiente vai ser igual. Calculando, a gente tem 38 ao quadrado mais 6 ao quadrado mais 12 ao quadrado, ou seja, raiz quadrada de 1624, ou seja, temos aí que o módulo do vetor gradiente é igual, tirando a raiz quadrada, 49, arredondando aqui para 3, tá? Aproximadamente aí 40,3 é a taxa máxima de variação no ponto P. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!